Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Uambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e líder. Boa tarde a todos. Saúde o Dr. Chimilundo, Dr. Armando Chitali e o Dr. António Fonseca. Estamos nesse painel para conversarmos sobre empreendedorismo na província do Uambo e claramente que queremos saudar a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa e para dizer que o tema vai ser discutido neste âmbito em que eu vou estar apenas a moderar e os meus convidados vão estar a abordar em função dos conhecimentos que possuem sobre a temática para que possam ajudar a compreender o tema que tem que ver com empreendedorismo, sobretudo aplicado na província do Uambo. Nesse primeiro momento eu vou pedir ao Dr. Chimbilundo para fazer uma apresentação de pelo menos 3 minutos sobre o que pensa, o que entende por empreendedorismo. Obrigado, Dr. Anselmo, obrigado, doutores painelistas. De facto, uma temática do nível que se coloca quer para análise, quer para a prospecção marginal, aditiva à realidade ponderada ao nosso contexto, temos que dizer com alguma vénia que em África empreender é de facto um nível de heroísmo. Empreender é quê? Primeiro, empreender é criar, inovar com vista à riqueza. Há outros conceitos mais clássicos, mas este para o nosso ouvinte fique por dentro e possa interagir nesse nível e na paridade conosco. Portanto, o contexto portanto, atual favorece, de facto, alguma situação sinalagmática entre a visão de empreender e a disposição para empreender, bem como a capacidade que cada um deve ter instalada para as oportunidades e necessidades que a áurea que faz o mercado deve oferecer. Então, o nível mais quântico, expressivo para fazer riqueza hoje é buscar, portanto, o ditame que a priori deve ser para empreender e ex-libris para satisfazer a Pronto e a Constantinopla, depois a montante, a situação, portanto, do mercado e que ex-officio, de facto, temos aqui os atores que fazem as determinantes nacionais para se empreender, como o governo, como mercados financeiros, como, de fato, nível de gestão e conhecimento dos consumidores, como, por exemplo, a aplicação e relação das instituições, das infraestruturas também, que são importantes, e que, a nível pessoal, há determinantes como que as que correspondem à necessidade, aquelas que vinculam também a oportunidade e depois a própria capacidade, sempre tendo em conta a chamada restrição orçamental para cada caso, porque cada caso é um caso e cada caso não é comparável com nenhum outro se tivermos em conta a natureza e o fim para os nichos de negócio que cada um torna elegível buscar. Então, esta é uma natureza que impele a cada um com espírito de empreendedorismo, que deve ter conhecimento ab início do seu mercado
com uma tautologia operacional e financeira que lhe facilitem cenários de análise estratégica, cenário de análise tipológica, que a seguir, nesse nível de necessidade de escassez, abram-se sempre oportunidades para que, quer no AMBO, quer no país, quer em África, como em outra paridade do globo, se consiga buscar sempre as vantagens entre comparativas com as pessoas que empreendem ao nível de concorrência, mas também competitiva com os atores que são de fato os players do mercado no limite que cada um deve traduzir, portanto, a sua própria aplicação. Então, doutora Selmo, para que possamos emergir no tema, ficamos, tanto nesse apontamento e buscar a mais-valia que interessa ao painel para a nossa também inspiração e melhor análise do tema. Termino agora de fazer o primeiro enquadramento sobre o tema que nos vamos propor agora discutir. O Dr. Chimbilundo de Paiva, que é economista, mas também que posso considerá-lo como gestor de empresas. Agora vai fazer-nos também um enquadramento razoável dentro desse tempo de 3 minutos, o Dr. António Fonseca, que é CEO da Canjonde Limitada. CEO, digo, Chief Executive Officer, que no fundo é o presidente do Conselho de Administração. Ok, obrigado primeiro pela oportunidade e também por partilharmos esse painel com o meu professor. Falamos de empreendedorismo. Eu já fiz uma questão para os angolanos, em particular para os municípios do AMBO. Quando alguém se titula como empreendedor, o que já fez na sua localidade? Qual é a sua aspiração ou qual é o crescimento que ele trouxe? Empreender é trazer novas coisas. É tipo termos um professor de empreendedorismo e não ter uma cantina. É termos um professor de empreendedorismo e não nos mostrar um rendimento que vem diante da sua ideia, ou mesmo do que ele ensina nas pessoas. Essa é uma questão e uma pergunta, depois vamos seguir. A princípio, falarmos de empreendedorismo, nós não poderíamos nos esquecer da atual situação do país. A atual situação do país, por quê? Porque nós sabemos que quando o país está em uma situação crítica financeira, para os economistas, eu não sou economista, temos o Dr. Chimbilundo aqui no painel, é uma oportunidade para o mundo empresarial, é uma oportunidade para os empreendedores, mas eu ainda não poderia ditar essa frase empreendedores porque no AMBO, ainda numa análise ou mesmo numa pesquisa feita por mim, ainda não encontramos empreendedores com certificados ou certificados na província. Sim, temos amadores, nomeadamente empreendedores, porque nós temos que classificar as coisas. O que eu quero dizer isso é sobre... Podemos falar em vários tópicos relacionados à economia e também verificar os tópicos específicos que nós poderíamos definir sobre princípios, onde vamos nos referir, criar uma ideia, para essa ideia mudar a vida de uma população ou mesmo de um país. Então, nós temos que estar aqui direcionar essa frase empreendedorismo. Empreendedorismo no AMBO, empreendedorismo em Angola. No estado em que vivemos, há uma oportunidade para aqueles que são realmente empreendedores. Há uma oportunidade para aqueles que são mesmo empreendedores. Mas uma coisa que nós vamos aqui nos referir algo importante sobre as causas em que nos leva a criar novas ideias é de não nos revermos, se calhar, na ideia real do país. Então temos que nos diversificar para trazer novas ideias, para juntar com a ideia do país e termos um alinhamento único. É uma introdução e obrigado. Muito obrigado, Dr. António Fonseca, que é o presidente do Conselho de Administração da Canjonde Limitada. Agora vamos passar a palavra ao Sr. Armando Chitali,
um amigo que é CEO também da Chitali Comercial Limitada. Por favor, tem esses minutos iniciais para fazer alguma introdução. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade que nos dá uma oportunidade de estar com o Chimilundo aqui à mesa. Ponto de vista daquilo é o nosso tema, eu compreendo como o empreendedorismo é um processo de identificar oportunidade de negócio, desenvolver ideias e inovadoras, com o objetivo de criar valores econômicos, sociais, ambientais, através da criação de produtos, serviços ou soluções que atraem as necessidades do mercado e gerem lucro para que impacta positivamente. Portanto, quando estamos a falar de empreendedorismo no AMBO, primeiro eu teria feito uma questão para empreender ao AMBO. O que é que eu tenho? Ou qual é o problema? Primeiro tenho que identificar o problema no AMBO. Qual é o problema que eu preciso resolver e dar solução? Portanto, acho que durante o nosso debate vamos de lá chegar. Está bem, Sr. Chitali. Na verdade, eu tenho estado a ler um livro e o título do livro é curioso. Ele fala sobre a origem da riqueza e da pobreza das nações. E segundo o autor deste livro, ele diz que as nações consideradas ricas são aquelas que baseiam as suas decisões no conhecimento. Então, eu gostava de saber do Sr. Dr. Chimbilundo, como é que nós podemos localizar Angola nesse contexto teórico? Faz favor. Obrigado, Dr. Anselmo. Isto é sério e impende sobre nossos ombros, enquanto académicos, traduzir a dimensão de fazer, saber fazer, não só, mas também saber fazer saber. São dois níveis que a universidade, sobretudo, tem que conferir competências à juventude, que esse, sim, é o futuro, e que passa por formar individualidades, gosto de chamá-las assim, academicamente sólidas. Como se forma um indivíduo academicamente sólido? Preciso que o formador e os meios para os quais se socorre devem levar ao neoformado para atingir a dimensão de que saiba fazer saber, de um lado, mas também faça saber fazer do outro lado. É isto a tautologia que remete para o conhecimento aplicado em estrutura de controlo, estrutura de redargir, para que se possa produzir e se possa, a nível eficaz, controlar antes de se pensar na base do planeamento como primeira função de gestão. Porque quando se concebe o controle a priori de traduzir a rosagem da administração, se consegue ter, portanto, o elemento provisão. Porque a provisão tem que ser antes de qualquer dimensão funcional de gestão. Depois, então, da provisão, se entra para o nível tautológico que me referi, que é planeamento, organização, direção e controle. Para cada nível, quer hierárquico, quer de gestão. A seguir, então, tem que criar-se para as pessoas, e falei aqui de individualidades, uma capacidade, e passa aqui a redundância, na formação de indivíduo profissionalmente capazes. Passa aqui a redundância e se calhar também aqui algum pleonasmo. Criar indivíduos profissionalmente capazes. O exemplo disso faz sentido quer para a Alemanha, quer para o Japão, que em 47 do século XX eram os países mais dilacerados. A Alemanha perdeu a guerra, e era ela que comandou a Guerra Mundial. O Japão, porque era a fuga nazi que estava na paisagem entre a América do Norte e a Europa Oriental. Então era o país bastante afetado, e depois, por causa do Holocausto, o Brasil teve também essa dificuldade. Então, qual foi a decisão? Formar gestores e engenheiros.
Veja, foi muito criticado na época, porque a ONU tinha apenas 2 anos de existência. Em 45 foi fundada a ONU, e em 47 a Alemanha, portanto, o Japão, unem-se sem condições outras e decidem formar pessoas em gestão e em engenharias. E foi criticado, mas um país abatido, perdeu a guerra, não tem condições, havia até fuga de juventude para outras paisagens, para outras latitudes do mundo. A Alemanha formou engenheiros, quanto formou o Japão, e em 64 do século XX, 9 anos mais tarde, a economia japonesa atingiu um superávit de 500%. Quer dizer, foi uma coisa como que milagrosa. A Alemanha consegue, quer dizer, esvaziar a Revolução Francesa industrial e chama para si essa condição de matérias-primas e consegue buscar um argumento sem igual e nunca partir para colonizar países em África nem na Ásia. E hoje, que lhe digo, a Alemanha é a principal e a maior economia da Europa. E o Japão já tem o nível 4 do mundo. Ou seja, a nível tecnocrático, não há aqui, eletronicamente falando, mecanicamente falando, hidraulicamente falando, qualquer comparação com os Estados Unidos e com outros pontos do mundo. Veja, a Rússia buscou essa cópia em 69 do século XX, implantou no nível da URSS, da União das Rússias Soviéticas, que eram 14 repúblicas. Hoje desfez-se a União das Repúblicas, ficou a Rússia apenas ao nível singular e tem uma garantia tecnológica sem igual. A nível de aeronáutica, só para dizer aqui que não tem comparação possível com o mundo, e isto é muito bom. Portanto, ali que o conhecimento é um ditame importante para que os países se tornem ricos ou pobres no limiar da sua própria, digamos, nem rendibilidade, mas da sua capacidade cultural. A África do Sul, que é um país africano, que de fato teve uma relação colonizadora holandesa e britânica, depois ficou a sui generis, não era nem holandesa, nem, digamos, britânica colonizada, ficou a África do Sul, também colonizou Lesoto, colonizou Namíbia e entrou para o Zimbábue, depois ofendeu mais ou menos, digamos, Botsuana e veio para Angola com alguns trondos em 74. Hoje, independente mais ou menos desde 94 do século XX, estou a falar aí de 30 anos agora, Perto disso. é uma economia que a Europa Ocidental não pode ombrear. Infelizmente, há um nível de delinquência que não pode ser considerado na base de classificação de desenvolvimento por causa disso, e isso fomenta as xenofobias, mas é tecnicamente estrutural, com conhecimento vil, e que no ranking da África tem 64 universidades e as primeiras 19 são sul-africanas. Também não sou, doutor Anselmo, os países que aplicaram conhecimento para si ganharam vantagem competitiva de gestão. Olha, a Grécia foi quase que, digamos, não digo recuperada, resgatada pelo FMI em 2014. Hoje, a Grécia é o maior exportador do algodão do mundo, envolvido, digamos, 10 anos. Agora tem um mês em janeiro. Portugal, que era uma economia desestruturada até 2017, no mandato, agora vai terminar, portanto, o doutor António Costa. António Costa, Portugal já está a apoiar a África e Angola não é exceção. Porque o conhecimento é o primado. Em Angola também há indícios disso. Prova disso é que há uma abertura, não digo liberal, mas uma abertura para o conhecimento elaborado por universidades privadas, e esse é o caminho, porque a universidade tem que ser privada, por causa do background. O Dr. Chimbiluno já me vai falar sobre isso em relação às universidades, quando me responder a questão da triple helix, que o doutor saberá responder convenientemente. Eu vou para o doutor António, que é para efetivamente fazer algum enquadramento do empreendedorismo no âmbito, concretamente. Disse na sua apresentação inicial que fez um estudo e ainda não encontrou empreendedor certificado. Acha que é necessário que os empreendedores sejam certificados por uma instituição? E se for, qual seria a instituição que tivesse essa competência de certificar os empreendedores? Essa é a primeira questão que gostava que respondesse, mas a outra, eu gostava que refletisse sobre
a diferença que existe entre empreendedor e empresário, por favor. Ok, obrigado. Na verdade, antes mesmo dessa resposta, eu vou colocar aqui uma reflexão muito importante. Criar riquezas é uma meta ambiciosa e admirável. E existem várias formas de criar riqueza, desde investir sabiamente, empreender, adquirir novas habilidades e conhecimentos, até mesmo encontrar oportunidades de negócio e, se precisar, por exemplo, de conhecimento amplos para empreender, deve se inscrever em uma academia que tenha habilidades e lhe certificar naquilo que queres investir. O que eu quero dizer com isso? Já vou para a resposta, o empreendedor tem que ter um plano diretor. O empreendedor tem que ter o plano diretor. O empreendedor não pode vender tudo. Quando falo sobre certificar, tenho que crer que o produto, por exemplo, aqui a água, não sei se é de que marca, não sei, e a água tem que ser certificada por uma outra empresa para provar ao mundo ou à província que a empresa A, a empresa B estão a produzir o produto ou estão a fabricar a água com todas as condições adequada, com qualidade, com confiança, para que aquele que vai comprar não tenha dificuldades ligadas à saúde. Refiro-me até aí à saúde pública ou outros. Quando eu estava a pedir sobre a certificação, é o governo provincial ou o governo de Angola começar a corrigir os negócios que nós lançamos no mercado. Porque há negócios que vêm sem certificação. Por exemplo, eu agora sou produtor de batata rena, mas eu vou tirar a batata da minha fazenda e não recebo nenhuma inspeção que vem do Ministério da Agricultura, por exemplo. Eles nem sabem como eu estou a produzir a batata, se eu estou a colocar muitos químicos que vão prejudicar a população ou como. Então, quando falo de certificar, temos que ter algo que nos habilita ou um documento que nos aprova naquilo que fizemos. Por exemplo, o Grupo Canjão de Comercial é uma empresa especializada em saúde pública. É uma empresa que trabalha igualmente à EMED. É uma empresa que fornece medicamento para o Ministério da Saúde, com documentos certificados pelo próprio Estado angolano. Então, se eu não certificar a empresa, amanhã, caso eu tenha um problema com um problema de fornecimento com o Estado não vai conseguir, aliás, eu não vou conseguir responder aquilo que será me imputado como crime, por exemplo, porque os empresários ou os empreendedores têm que saber que a ideia tem consequência. Vamos pensar numa ideia real, por exemplo, vacinas, vou fornecer vacinas. Nós temos que saber como transportar as vacinas até o hospital. Como transportar medicamentos até os depósitos. Então, os empreendedores, noutros países, falo disso porque participei numa conferência o ano passado em Macau, onde nós tivemos debates com vários empresários do mundo e falamos sobre a certificação de ideias. E por isso que as universidades aí entram. Entram por quê? Porque a ideia, por exemplo, que o doutor Anselmo colocar na universidade, por exemplo, tem uma ideia de limpar a rua. Mas limpar a rua está ligado ao quê? Está ligado ao Ministério do Ambiente. Então, o Ministério do Ambiente tem que certificar a ideia do doutor Anselmo para que não tenhas problemas futuros. Imagine que tens a ideia, mas não sabes limpar a rua. Ok, já deu para perceber Sim. a lógica da certificação das ideias. Sim. Agora, por favor, gostava de saber, o senhor doutor, se pode apresentar aqui alguns traços que diferenciam o empresário de um empreendedor. Ok, o empresário, vou primeiro começar para o empreendedor. O empreendedor é aquele que vende, é aquele que ele vende, eu lhe classifico como um intermediário.
de intermediário. Por que de intermediário? Porque tudo que se diz venda, ele está lá. Empreender, vai vender uma nova ideia, por exemplo, vai inovar. O doutor Chimbilundo tem essa água, por exemplo, do LEP, e essa água está há muito tempo no mercado. E o doutor Chimbilundo nem tem a ideia de ver aí o marketing, não tem a ideia de ver aí quantas pessoas usam a água na província. Então, o empreendedor vem com a ideia de dizer assim: olá, doutor Chimbilundo, para a tua água vender muito, precisamos inovar, por exemplo, o rótulo. Precisamos colocar um rótulo novo para que dê mais uma chamada de atenção aos consumidores. Nessa lógica, Nessa o lógica, empreendedor não sim. precisa ser necessariamente empresário. Não, o empreendedor não precisa ser empresário, mas o empresário pode ser, ao mesmo tempo pode ser empresário e ao mesmo também pode ser empreendedor. E já o empresário é aquele que vende uma marca ou tem empreendimentos palpáveis. Por exemplo, a Toyota é uma empresa, o dono da Toyota pode ser empresário e é empreendedor por quê? Porque ele vai criar novos modelos né, para então atrair a sua clientela. Quero com isso dizer que o empreendedor, na definição real, não é empresário. Uhum. E o empresário pode ser empreendedor. Tá bem. Então já ficou clara a questão. Gostaria de conversar agora com o Dr. Chitali e gostaria que o Dr. Chitali pudesse fazer uma apresentação, uma conversa à volta da seguinte questão. O livro que também fiz menção no início diz que os países ricos são aqueles que procuram mecanismos de atrair mentes brilhantes. E os países pobres são aqueles que procuram retrair, quer dizer, desincentivar ou mesmo eliminar mentes brilhantes. E sabendo nós que empreendedorismo vem de ideia, é uma ideia, gostava de saber se de facto o nosso contexto, o nosso país, pode ser considerado um país que atrai ou retrai mentes brilhantes, por favor. Eu acredito que ainda não. Nosso país ainda falta um pouquinho porque para falarmos do empreendedorismo real, é necessário que haja um ecossistema, né? Colaboradores, nesse caso, com as universidades, o Estado e os bancos. Mas o que nós temos registrados aqui em Angola, em particular no Ambo, há muitas dificuldades dos empresários avançarem, porque não há esta colaboração, principalmente com a banca. O empresário ou o empreendedor tem uma ideia, apresenta um plano de negócio, remete à banca, mas, por sua vez, a banca dá muitas voltas e o empresário, o empreendedor fica lá à espera, amanhã, e acaba morrendo as suas ideias. É capaz de ir ao cemitério com as suas próprias brilhantes ideias. Logo, eu acredito que ainda nos falta. Tá bem, muito obrigado. Eu queria só pode, muito rapidamente. Muito rapidamente. Tem uma coisa que eu digo sempre e aprendemos isso com o Dr. Chimbilundo. É algo muito importante e o Ivanilson Machado, um dos meus amigos e CEO da Pumangol, nós numa mesa sentamos. A banca não pode dar créditos aos empreendedores porque o empreendedor não tem nada garantia para oferecer à banca. Já o empresário pode. Por isso que diferenciamos aqui o empresário. O empresário tem lojas, o empresário tem patrimônios. O empreendedor não tem patrimônio. Normalmente vamos encontrar em Angola,
essa classificação de empreendedores, nós vamos encontrar um ou dois com patrimónios. Mas normalmente, se a gente fazer um mapeamento a partir de agora no AMBO, nós vamos ver aqui empreendedores, se calhar vamos classificar um ou dois. O que acontece? São as falâncias somente. Eu sou, eu faço, eu devo. E depois, no final, vamos ver, porque o que a gente fala tem que se olhar na província, tem que se ver na província. Eu olho para o Instituto Superior Politécnico São Nascente, é algo papal, velho. A gente vê, é algo real. E a nível do mundo ou a nível de Angola, sabem que no AMBO tem o Instituto Superior Politécnico São Nascente. E se o Conselho Administrativo deste instituto querer um empréstimo, ir ao banco, claramente, por isso que esse instituto tem um banco de preferência de trabalho. Há que saber isso. Eu quero tirar na mente dos empreendedores que vamos com a ideia no banco, pedimos dinheiro e nos dão. O banco trabalha com dinheiro das pessoas. Há que Mas, saber, doutor, eu, só um instantinho só. O banco trabalha com dinheiro das pessoas. Eu não posso emprestar o dinheiro ao doutor Anselmo sem ter uma garantia. Se o doutor Anselmo amanhã morrer, se o doutor. Há que saber aqui se é real. Mas então qual é a solução para os empreendedores? A solução Na sua opinião, acha que os empresários, ou seja, os empreendedores deveriam vender as suas ideias aos empresários? eu acho que essa seria o melhor caminho. Porque vende a ideia no empresário, o empresário realiza. Ok. Ok? Então, senhor doutor, eu queria dizer alguma coisa. Existe Sim. fundo de garantias que pode assegurar esses ou empresários e empreendedores que não têm garantia, não têm nenhum patrimônio. Porque se eu tiver ideias, mas não tenho dinheiro, não consigo avançar. Estamos em que sistema, né? Estamos aonde? Sim, Para isso mas estamos por isso aonde? existe fundo de garantias. Agora, onde eu posso encontrar esse Mas esse fundo de departamento garantia que parece-me que não cobre 100%, não? Parece que cobre até uma porcentagem do valor, não? acho que sim, acho que tem aí um espaço de 5%, Alguma porcentagem. uma percentagem, sim, mas esse fundo de garantia que poderia ajudar os empresários ou empreendedores que não têm o patrimônio, Está bem. porque assim não se faz. Os riscos são muito altos. Tá bem, doutor Chitali, compreendemos aqui a sua preocupação. Joseph Schumpeter, que é considerado o pai do empreendedorismo, ele trouxe para o mundo acadêmico uma teoria que é da destruição criativa. Na opinião dele, é empreendedor aquele que transforma os sonhos das pessoas em necessidades reais. Sim. E eu gostaria de saber, doutora Chimbilundo, como é que a Triple Helix pode efetivamente ser um instrumento para garantir, para promover o espírito empreendedor no contexto angolano? E se quiser falar mais aqui localmente no AMBO. De facto, doutor, repare que a dimensão e aplicação da Triple Helix é preciso voltar ao princípio que se falaste do conhecimento. Porque as ideias brilhantes que também te referiste, elas nascem em sede de inspirações. A gente que tem a nata inspiração, mas não tem, digamos, o conhecimento para a lapidação da ideia e que essa resulte, de facto, num foco empreendedor. Eu dizia no princípio que empreender, na minha definição, era criar e inovar com vista à riqueza. Sem clássicas definições que existem, como essa de Mas é mesmo essa a definição. Pois. Empreendedorismo envolve inovação Muito e obrigado. ação. Muito obrigado. E é preciso que no contexto africano, angolano, e se calhar terra a terra aqui para o AMBO, há um fundamento de que fica sempre na ressonância das determinantes nacionais para se empreender. Portanto, o Estado, portanto, o governo, se quisermos, é este que deve fomentar, ab início, fundamentos que deem motivo para deslizar e chegar à natureza empreendedora. Você falou do fundo de garantia, que esta é missão do Estado.
E o Estado, tanto, que não vai suprir toda a capacidade para o capital social de uma empresa neo-nascente, mas tem que estar ali para, olhando para uma dimensão, digamos, não digo de laboratório, mas do conhecimento, possa absorver as ideias que até viriam em concurso, como fazem, por exemplo, os outros aqui na Europa Ocidental. E que isto podia também traduzir-se na capacidade própria do promotor, e isso remetia-se à sociedade. Então tem o triângulo construído. Porque a sociedade são os consumidores. E os modelos como o nosso angolano, onde ainda a mensuração é pelo PIB, seria favorável. Porém, não é factível. Está ali o contrassenso. Do lado favorável, mas do outro lado não é factível. Então, ali está a incapacidade da tradução da ideia para que esta resulte em dinheiro. Porque fazer dinheiro é a missão. E é isto também que cumpriria a vontade do Criador. Porque não criou o homem para sofrer. E nem tanto. Porque, veja, hoje, doutor, sem sair aqui da colocação, a juventude, nós também, pensamos assim no princípio, busca o emprego como a mais-valia. Não é mais-valia o emprego. Embora, ao nível macroeconômico, atenção, é o segundo pilar. Depois do crescimento rápido do PIB, vem a seguir o pleno emprego. O pleno emprego não é o emprego. O emprego é parte do pleno emprego. A seguir vem então o controle da inflação, que são os preços, enquanto pêndulo do mecanismo do mercado, que vai estar entre governo, sociedade e empresário. Sim. O empresário também está na sociedade, estão lá. Só que eu trago aqui uma parte que é do mundo de negócios. Porque o governo tem que ser o que cria ambiente de negócios. E aqui falou também de banco, tanto o doutor, Stalin. e o doutor Stalin, muito bem, e que também trouxe cá uma antítese, tanto o doutor Sanjonde, Canjão. Kanjonde, Yeah, certo. Kanjonde, quando, entanto, faz uma referência tanto distintiva do que é empresário de facto e aquilo que é, tanto, a NAT do empreendedor. Bem, todo empresário deve ser ab initio empreendedor, mas nem todo empreendedor chega ao alcance no limiar da empresária. Isto tem uma natureza que, bem explicada, podia fazer nascer nas pessoas, na juventude, esta vocação. Porque é uma vocação. O empresariado é um sacerdócio. Quando o sacerdote está ao serviço, digamos, pelo clero, pelo colégio, mas está ao serviço de uma comunidade, por via de uma doutrina, o empresário também está ao serviço da sua câmara para a sociedade, mas por via do lucro. Está a perceber? Sim. Não há empresa que não visa alcançar o lucro, então é uma filantropia, e aqui não vou trazer esse debate, porque não se enquadra. Temos um jovem, Dr. Chimbilundo, aqui mesmo no AMBO, que foi formado pelo Instituto Superior Politécnico, portanto, penso eu, da UGS, que produziu um semáforo que inclusivamente assistimos na televisão pública. Parece que por alguma ocasião o semáforo foi utilizado pelo Estado aí no cruzamento, parece que do Granja, não é isso? Eu ouvi. Então, Sim. ele adquiriu esses conhecimentos na universidade, produziu esse equipamento, mas depois não foi replicado. Por isso- Faltou o quê, doutor? O doutor, agora vou entrar na triplo hélice. Vou buscar esse exemplo, vou ajuntá-lo ao jovem do segundo ano universitário que criou o Facebook. Que hoje todos os estados até adotaram, também as empresas adotaram, para um marketing digital bem mais alcançável do consumidor, que com poucos custos, comparada com a mídia tradicional. Daí também o nascimento dos podcasts. Sim. O podcast é clássico, mas é amplamente acessível com 200 kwanzas. 200 kwanzas, que é um saldo, como se chama? É um plano, Plano de 200? plano 200. Sim. Acompanha, interage, tira as ideias que pretende,
Portanto, aplica, quer dizer, factabiliza, e ali o consenso da pessoa, consigo mesmo, porque é esse consenso pessoal, consigo mesmo, se for de fato sinalmático com o do outro, então nasce o negócio. O jovem inventor do semáforo do Ambo, faltou o quê? Faltou então essa correlação entre o instituto que o produziu, Sim. o Politécnico do Ambo. Não pode largar assim. Sim. De qualquer maneira, o jovem, aquele inventor é um capital para o Para o Politécnico, Politécnico. é uma marca Politécnico, que quando se falasse do Politécnico, perdão, do jovem, também se falasse do Politécnico. Então o Politécnico produziu aquele jovem que é uma vantagem comparativa com outros Politécnicos público-privados, mas não tirou vantagem competitiva sobre os outros em relação ao jovem. E não escreveu, tanto, digamos, ao Estado. Vou dar um exemplo. Nós criamos, encontramos uma ideia da Unidonde. Perdão, os promotores da Unidonde. E em 2019 chegou à minha mesa de trabalho o tal projeto. E eu tinha no contacto o Banco Mundial para investimento da água no Bom Pastor, São João Popular, Benfica Brigada, portanto, Sassonde 1, que já tinha estrutura, Fátima Suburbano. E eu partilhei isso com o diretor regional do Banco Mundial. Olha, há uma igreja que se chama Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que tem um projeto universitário no Donte, com uma novidade não existente atualmente na Universidade Tradicional. Mostrei o projeto, fui para o campo, peço a publicidade, mas é necessário, porque estava aqui em debate, À vontade. falou aqui do assunto da À Triple vontade, o Sou Nascente é a escola do Ambo, portanto. Por isso mesmo, a escola do Ambo permite essa liberdade. Pode. Que levamos lá o pastor Mendes e o pastor, agora está provincial da ECA, penso que é o pastor Dudu, mas não estou em erro. Sim, Se estiver errado, peço perdão. secretário-geral. Na provincial. Provincial, sim. Provincial. Sim. E aquilo indexamos. Só que, no limite, eu deixo o cargo para outras dimensões do conhecimento, mas no off, como sempre potenciando o conhecimento, influenciando o gestor atual, se fosse. Hoje, foi agora o Presidente da República, Sim. ao donde? E essa ideia não é minha, é da Igreja Evangélica, e já estava criado a ideia estourada da Unidonde, mas eu dei o foco nisso. E é isto que pretende aqui chegar na relação desse jovem do Politécnico. Porque o semáforo que nasce no Ambo, se é no Ambo ensaiado amplamente em todas as vias de interseção da do Ambo e da Cala e do Bailundo, onde há muito tráfego, digamos, rodoviário, e dali trazer um método que se chama abstração generalização. Ou seja, partindo de uma questão identificada, generalizar A fórmula. para aplicação no caso da fórmula. Esse é o exemplo da Coca-Cola, que não nasceu na América, nasceu em Varzim. E Varzim é Portugal. Mas, no tempo da ditadura, o português migra para os Estados Unidos e a América não vacilou, pegou no senhor e implementou. Hoje a Coca-Cola é americana. Por acaso existem muitas coisas que foram criadas por africanos, mas que não são conhecidas como tendo sido criadas por africanos, mas pelos europeus, pelos ocidentais. Talvez seja mesmo por causa dessa situação. O medicamento atual do HIV não é curativo, mas é de fato de jumping, ou seja, de salto, é do Benin. E hoje está a vender a marca América do Norte. E o Benin está a zero por via disso. É nessa necessidade que a escola do Ambo, perdão, nesses discursos, nesses debates em podcast, depois tem que filtrar que debate, que discussão do ano resultou em maior acompanhamento do internauta. Sim. E como replicar em vida real, chamando os oradores daquele debate para uma conferência. Sim. E fazer dinheiro com isto. Que é isto? E tem ali que precisamos, voltando para o AMBO, que os empreendedores devem estar na admissão, perdão, aqui o termo que não se usa, mas de carinho, acarinhados pelo Estado, pelas empresas, e serem filiados. Porque, repare, tem aqui um projeto, Batata Rena, o doutor aqui colocou. Bem, em todo o mundo, Batata Rena é um negócio. Temos aqui exemplos
de agente que fez 504 milhões de kwanzas no último trimestre de 2024 com batata rena. Quando, no meu salário, enquanto professor na universidade, que, quer dizer, não devo estar 30 anos, talvez, consegue, não? 30 anos. Porque veja que em 30 anos podia ter um salário de 114 milhões. Em 30 anos. Quer dizer, e a minha reforma, que está quase até, se fosse de um partido para a reforma, iria a reforma ganhando 114 milhões. O agricultor, que não precisou ser economista nem agrônomo, que leu bem a necessidade do mercado, aproveitou, bem, perdão o termo, a pobreza que o estudante sai da universidade com ideias válidas, o colocou frente a projetos. Ok. O jovem dinamizou o nível de irrigação. O outro jovem economista identificou o mercado. O outro jovem, tanto civil, engenheiro, fez construção de base dos armazéns, com qualidade indexada, processou a batarrena, levada da produção que vem do campo com o agrônomo, economista fez o marketing, vendeu e gerou, sem inovas econômica da ética, 504 milhões de kwanza no trimestre. Portanto, os empresários perdem quando não atraem jovens empreendedores para os seus negócios. Então veja que Steve Jobs, que é um grande exemplo do mundo, foi desprezado por maiores empresários que se haviam na época. Sim. O mesmo aconteceu com o dono da KFC, né? Então veja. Yeah. E ele não cruzou tanto os braços e foi à corrida e fez. Esse jovem, que até foi visto como criminoso do Facebook, mas depois entendeu-se, não era este. E hoje é um indivíduo de referência. Que emprega mais do que 3 mil pessoas. Estou a falar. Quanta gente faz negócio só por via do Facebook? Quanta gente tem matéria por via do Facebook? Então, é ali que nós precisamos atingir, e ali eu tenho que dar nota 20 à Escola do Amo. Sabe que eu não sou, Nós agradecemos. eu Portanto, não sou de bajular, eu aprendi integridade, verdade e verticalidade. Só digo sim para a verdade. E isto está comprovado. Neste momento, a nível estrutural, é a que mais cresce. Agora, por exemplo, tive um contacto a nível da direção do Politécnico, que vai ter uma clínica universitária, também que vai ser aberta ao público. público. Isso é ótimo, porque vamos ter aqui não só para o estágio local do estudante, mas estágio das outras públicas, outras privadas, médias e superior, que vão dar vantagem comparativa e vão elevar o nível da Escola do AMB, Politécnico São Nascente, numa percepção para concorrer para o ranking. É ali. E nós também temos esse cuidado de nos pronunciar com essa, digamos, ponderação, porque tudo isso é uma ideia nascente, neolítica, mas também pragmática, fácil de investir. Por quê? Um projeto Papágolo, Paparoca, foram bons projetos, grandes ideias, mas foram descontinuados por via do conhecimento inelástico havido 2016, 2019. Agora temos o Prodese, que é também público, um grande programa, sim, mas está a entrar em via de descontinuidade por via da rotação de ativo ao conhecimento, que não se encontra efetivamente, portanto, na aplicação, quando é possível torná-lo efetivo para diminuir as importações, estimular a produção interna e fomentar as exportações no limiar que Angola precisa. Muito obrigado, Dr. Chimbilundo. Mais uma vez aqui a acompanharmos em direto e na primeira voz o Dr. Chimbilundo de Paiva, que nos está a brindar com esses conhecimentos sobre empreendedorismo. O mesmo faz também o Dr. António Fonseca, que é o presidente do Conselho de Administração da Cajonde, e o Dr. Armando Chitali, que responde pelo Conselho de Administração da Chitali Comercial Limitada. Agora que estamos quase a esgotar o nosso tempo de permanência aqui no estúdio, eu vou colocar duas questões muito objetivas. Duas questões muito objetivas. A primeira questão é, cada um depois vai dizer isso em 2 ou menos tempo, em termos de minutos. Até que ponto o sistema de educação de Angola é capaz ou não
de fomentar empreendedores? Doutor Antônio Fonseca, podemos começar por si. É, é, eu não gostaria de ser o primeiro, mas já está. Vou agora. Sou Sim, soberano. sim. Pode. Obrigado. Olha, o sistema educacional em Angola, gostaria que o doutor repetisse sua Até que pergunta. ponto o sistema educacional de Angola é capaz de fomentar mentes empreendedoras? Sim, eu poderia trazer o livro que o doutor acabou de ler, ou está a ler, é correlacionada com um dos livros que também estamos a ler, Mentes Medíocres Transformadas em Mentes Milionárias. É possível, sim, a educação empreendedora no AMBO ou no país, falo do AMBO, onde estamos, ser brilhante. Se nós temos aqui no AMBO, penso eu, que é uma comissão que controla os empresários ou empreendedores, que faço por sinal, nunca recebi uma visita na nossa instituição por uma cariação ou outra. É possível com a vontade de todos. Por quê? Porque se os empreendedores tiverem o interesse total de aprenderem com os que já fazem, eles trariam as suas ideias para num valor milionário. Bom, vou lhe perguntar de outra forma. As academias, as escolas do ensino médio, do ensino superior, elas estão em condições de produzir empreendedores ou não em Angola? Em Angola. Não, em Angola, eu penso que estão. No AMBO, por exemplo, temos o Sol Nascente, temos o Instituto Superior Politécnico da Cala. E são instituições que estão a produzir empreendedores. Estão a produzir empreendedores. Por quê? Porque o estudante que vem da Cala vem com uma visão empreendedora. O estudante que vem da escola do AMBO, onde estamos, vem com uma visão empreendedora. As outras instituições ainda estamos com uma visão do antigamente, né? Tradicional. Tradicional, que eu digo, uma visão tradicional. Dando um tempo, daqui para frente, o AMBO ou a região sul estará cheia de grandes empreendedores. Porque quem estuda no Instituto Superior Politécnico da Cala, a mente vem aberta, porque ele não aprende para procurar emprego, ele aprende para empregar. Igualmente a escola do AMBO, porque nós também acompanhamos a escola do AMBO. Então, com isso, venho deduzindo Tá que bem. está assim, Ok. está assim. Significa que o Sim, governo, sim. ao permitir que o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente e outros institutos prestem os seus serviços Sim, de ensino normalmente, sem interferências, sim. está efetivamente a permitir que se produzam mentes empreendedoras Sim. a nível da província do Ambo e a nível do país. Senhor Dr. Armando Chitali, também concorda com esta opinião ou tem uma abordagem relativamente diferente? Eu diria que na educação empreendedores, as aulas teóricas deveriam combinar com as atividades práticas, porque muitos formados adquirem conhecimento lá na universidade, mas lá fora não praticam. Logo, difícil de criar ideias e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Dr. Chitali fala muito pouco, Sim. mas talvez é porque a vida dele é pensar em lucros, pensar em negócios. Certo. E muito obrigado pela forma como fez aqui a sua abordagem. Por acaso, sim, há toda uma necessidade de as academias terem essa componente teórica e prática bem afinadas, de tal forma que realmente o estudante, o profissional, quando já estiver a exercer as suas funções, possa fazê-lo com a maior simplicidade e permitir-lhe então ter espaço para inovar e assim empreender. Doutor Chimbilundo, eu sei que o doutor vai falar muito porque isso te Peço perdão. pertence. Esse tema, esse assunto
é teu património. Peço. Mas gostaria que, por favor, falasse em linhas Sim, curtas senhor. sobre essa pergunta que coloquei. O tempo de fato já vai. Não, mas fica relativamente à vontade. Muito obrigado, doutor. E bem dito pelos doutores do painel, quando abordaram o assunto, nós também aqui temos este vagar e a vontade, porque a única via para elevar a autodeterminação, a autorrealização, é o autoconhecimento. E isto tem que partir do princípio moralista de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a única chave que abre a autorrealização. Por via disso, a universidade ela tem que responder não só a Triple Helix, mas também o triângulo de Aston, que é Estado, Universidade, Universo, Sociedade. Dali que, se nós capacitarmos no limite e em rigor, com vista a que confiramos competências para saber fazer, e fazer saber, perdão, e ali vamos criar consciências produtivas, primeiro, e comprometidas consigo próprio, com a sociedade, e vamos eliminar aquela baixaria que há muito em Angola, por exemplo, de luta por cargos. Então, se reparar a juventude, sai da faculdade, da universidade, pensa logo em ter um cargo público, por exemplo. Mas isso é muito baixo. Sim. Também é bom que mereçamos um cargo público. Mas este, como seu foco, é muito baixo. Até porque a propensão para o roubo, para a corrupção e desvio Está vendo aí? está muito E perto, certo? quando estimularmos para o crescimento econômico, para a habilidade que trazemos, bem lapidada na universidade, temos um capital que não se perde para buscar para nós próprios a autorrealização. Com mais, tanto a aplicação do que conhecemos, do que sabemos, e buscar um pouco de capital para indexar e fazer valor, e dali crescermos, e isso desabilitaria, de facto, essa luta que há no AMBO, em Angola, que a juventude acaba a universidade, pensa em alguém cargo, ser um diretor, ser um, sei lá, outra coisinha, e que depois inibe, mata aquele indivíduo que está lá dentro, que podia bem e mais fazer para a sociedade, que a lei concorre para ser a tal estrutura, mas que iria trazer para si um sinalagma entre ele e a sociedade, depois com a empresa e o Estado, e a seguir tudo pela sociedade. Porque isso também eliminaria alguma questão que não indexa. Veja, por exemplo, um exemplo que teve o Pedro Gonçalves, Sim. o coche Seleção nacional dos Palancas Negras. das negras. No empreendedorismo, É, Sim, onde o sim. indivíduo vê oportunidade entre os grandes, buscar os que têm, lapidá-los para a consciência de vencer, porque vencer é vitória, vitória é ganho, sim. ganho é crescimento, Crescimento. e pensar o país no nível de centro. Olha quantas ofertas está a entrar para o bolso daqueles jovens por via do desempenho que têm. Mas o treinador não está a receber já agora. Não, mas vai. Mas vai, porque é uma Tinha que Mas receber, não é isso? Vai. Sim. Vai A porque ideia é do treinador, Sim, o dinheiro está a cair no bolso dos... um alinhador, Sim. um bom líder é aquele que influencia, traz seguidores e traduz isso como capital. É preciso que fique claro lá em casa que, de acordo com o que estamos aqui a conversar, o empreendedorismo pode ser visto também na perspectiva social. Ou seja, nós podemos ser empreendedores nas comunidades, Exato. não somente nas empresas como Empresas. tal, mas podemos fazer Por exemplo, fora agora das há empresas. um nicho aberto que é o desenvolvimento comunitário, Uhum. que é uma grande oportunidade que a Angola tem. Tem a juventude. Está aqui o meu filho, perdão, Sim. é meu discípulo na universidade. Sim. Hoje pode me empregar. Para ver isso. Quer dizer, ele assimilou o que de teoria levou e está a aplicar, de facto. E fiquei feliz. Esteve agora em Macau. Sim, sim. Em Macau, numa reunião Muito importante. muito importante. Isso é um orgulho meu. Mas também admitir que essa juventude, no nível dele, pode chegar onde nós não chegamos e fazer melhor, não só para a ciência, não só para a tecnocracia, mas também para o lucro, para a riqueza, para a autonomia. Porque uma pessoa rica, no sentido não é só de dinheiro,
mas também desse favoritismo social, desse reconhecimento normativo, tem a possibilidade de maior influência e criar amanhã um dirigente da comunidade do AMBO, do país e da África vil. Reconhecendo sempre que a assessoria, da nossa parte, vai sempre válida, porque nem toda gente que tem conhecimento vai ser rico. Nem todo rico tem conhecimento. Vou dar um exemplo claro. Já fui contabilista da Gira Globo e o meu patrão disse que tinha sexta classe. Com todo o respeito e memória, o empresário Valentim Amons. Sim. E acarinhou-me, incentivou-me, pagou-me propinas para acabar a licenciatura, que eu na altura estava aí pelo meio, e levou-me a consciência também de hoje empreender. Não sou ainda empresário, mas é um sonho para chegar lá e um dia ombrear, para não estar para a luta, para essas velocidades caóticas, negativas, que quase que o estereotipo que temos é europeu, onde o emprego. Porque o emprego é a maneira segura de nos tornar escravos modernos e ciclicamente termos salário, como que é ilusório, temos vida boa, mas no tempo que se não formos ao trabalho, não temos salário. Sim. Quando o empreendedor tem as ideias, implementa, pode ficar rico, pode atingir nível de empresário, senão está sempre a inovar, crescendo. O Dr. Chimbilundo falou de salário. Naturalmente, o Orçamento Geral do Estado foi agora, portanto, penso eu, já entrou em vigor a Dia partir 11 do de dia 11 de janeiro. janeiro e trouxe consigo uma novidade quanto à tabela do IRT, o que significa que aqueles que ganham 100 mil kwanzas já não vão pagar IRT, pelo menos durante este ano, né? Ah, como é que nós podemos, depois eu já lhe vou perguntar sobre essa questão, mas como é que nós podemos associar essa tabela por este ano com a poupança, depois poupança, agora a questão que o BNA implementou, que é aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias. Essa pergunta o senhor doutor vai responder oportunamente. Eu vou fechar a conversa com o senhor doutor António Fonseca. Quais são os conselhos que gostaria de passar para os jovens e também não só mulheres e homens aqui no AMBO que aspiram ser empresários, empreendedores? Ok, obrigado. Eu queria só dar uma correlação sobre o senhor que criou o semáforo. Se me dá um Não, à minuto. vontade. O Dr. Schmilundo falou muito bem disso, que esse é um projeto de universidade. Eu acho que a José Eduardo dos Santos poderia ganhar muito com esse jovem. Falhou em não apostar o jovem até agora, porque, pelo que vejo, a José Eduardo tem ligações com outras instituições do exterior. Penso que esse projeto não poderia depender só da província do Ambo. Esse projeto seria um projeto nacional e internacional. Isso poderia reduzir os custos pelo AMBO, porque esse jovem é do AMBO e é formado pelo Instituto Superior Politécnico do AMBO. Eu acho que nesse pensamento, o Instituto Superior Politécnico do AMBO ainda vai a tempo de corrigir esse erro que cometeu nesse momento que estavam a fazer a apresentação do semáforo. E dando a sequência da pergunta que me foi dirigida, o conselho que dou para os empreendedores, tanto as senhoras, os senhores e outros, primeiro temos que ter uma ideia. E nessa ideia nós temos que descrever um plano diretor. E depois de escrever um plano diretor, nós temos que procurar ter, porque desculpem a expressão, tem uma questão que aqui vou dizer. O pobre sempre procura conselheiros, o rico procura consultores. Aqui o doutor falou no princípio que era consultor do falecido em memória o Valentim. Valentim Amos, um grande empresário. Era consultor, não era conselheiro. E já os que estão a começar agora vão atrás dos conselheiros. E os conselhos matam. Há que saber aqui, nem todo conselho que nos dão é para a gente aplicar. Porque nós temos que ser os primeiros conselheiros de nós mesmos. E para isso, nós temos que ir atrás
das coisas. Quando digo ir atrás das coisas, é saber o que queremos fazer. O que acontece? O que acontece é que quando nos dão o título de empreendedor, é empreendedor na área do imobiliário, eu tenho que saber quais são os tipos de mobília que vendem na região do Ambo. E se eu conseguir isso, eu vou conseguir definir aquilo que sou. O conselho que eu vou continuar a deixar para todos, tanto mulheres, homens, é não se emocionarem com a frase empreendedor. Temos que ter a certeza daquilo que nós somos para alcançar aquilo que nós almejamos. Obrigado. Antes de o senhor Dr. Chitali também partilhar aqui as suas contribuições a título de aconselhamento, o Dr. Chimbilundo, por favor, vai nos fazer essa ligação do IRT, coeficiente de reservas obrigatórias, que agora vai aumentar, e a disponibilidade dos bancos para concederem empréstimos. A nível macroeconômico, as figuras fiscais são estas que determinam a receita tributária, que são a principal fonte de financiamento das despesas públicas. A par de outras patrimoniais, a par de outras indexadas, e o endividamento, bem como aquelas que a natureza oferece, como a petrolífera, que é uma benção, é preciso articular, porque a política tributária, a política fiscal, determina, em grande medida, o nível de execução do Estado, do governo e de realização pública das pessoas. Os governantes têm que ter conhecimento, ou pelo menos ter um assessor à altura para o nível de exigência do povo que governa e dos empresários que têm à sua volta, que fazem a execução, portanto, e participam das empreitadas públicas por via de pagamento, que disso resulta. Agora, a reserva obrigatória que o BNA, de facto, faz subir para 18, penso que é 18, penso que é para esse nível. Deve estar por aí. É para garantir o nível de solvabilidade dos bancos. Ou seja, nesta volatilidade, onde até os bancos não são poupados por causa do nível de preços que sobe a forma agregada, a inflação, compromete sempre o nível de esperança e do ressarcimento do privado, do particular, do cliente do banco, que precisa ter uma velocidade dos capitais em termos de circulação e de peso monetário tanto requerido para o mercado, e às vezes não tem solução. Por exemplo, vais a um banco, tem limite para levantar uma empresa 500 mil diário, 100 mil quase o particular. Porque não há capacidade solvável naquele banco para o nível da carteira de cliente que tem. Então, dali que a relação entre a tributária receita, que vai suportar é o privado, é a empresa, é a família, é o trabalhador, atenção, por via do IRT, por via do imposto sobre capitais e outros de selo, e agora também o IP, que de fato são fundamentais para a questão, portanto, imobiliária, e estes têm que ter a seu nível uma aplicação realística para que tenha consciência que pagar imposto é comprar civilização. E se for percebido, vai facilitar o Estado por via de que esta reserva obrigatória esteja lá para ser igual ao nível de transação do banco, e isto tenha garantia, seja garantia do, digamos, do cliente do banco. Porque é a visão final. Que, no caso de prefalência ou falência, o BNA entrega o dinheiro resultante dessa obrigatória a um outro banco que vai ressarcir os clientes. Houve a Caixa, acho que uma Caixa que fechou, outro banco também que fechou. Que é o... Não estou agora a lembrar. O Esquila, por exemplo. E isto teve que ser, portanto, de volta ao dinheiro dos clientes daquele banco, sem problemas, com via do juro, porque o dinheiro que foi para lá colocado era de um resultado da atividade comercial, que vai pondo ali para a poupança, e depois até alguns aplicaram dinheiro para 1, 2, 3 anos, e quando há interrupção do negócio daquele banco, afeta abismalmente aos clientes. E tem ali uma relação de que o BNA esteve bem, porém tem que trazer aqui uma relação de tesouraria quântica, e tem que ter atenção sempre à reserva líquida internacional. Porque as importações vão esvaziar
essa reserva por causa do câmbio, que em Angola é flutuante. Atenção, que tem que trazer o produto de fora para o país num preço de câmbio que não é compatível com o nível de rotação de ativos no BNA, e isso pode fragilizar o mercado de bens e consequente serviços, porque o mercado de bens é sempre matéria para o serviço. Os serviços têm sempre a base dos bens. Portanto, de limpeza tem que ter detergentes, tem que ter esfregona, tem que ter outros que são bens. E quando o mercado de bens fratura, há implicação direta no mercado de serviços. Consequentemente, aqui volta à universidade. Eu estou a perceber aqui que a universidade tem que ser um poder autónomo. A universidade, enquanto continuar como ministério, é problemático, porque a universidade tem que ser tutelada por uma secretaria da Presidente da República, porque os reitores, os decanos são eleitos. Como é que uma entidade eleita tem que precisar ratificação de uma entidade nomeada? Esse é um problema que aqui não se coloca, mas afeta sempre o nível de empreendedorismo, porque a universidade está para isso. O mundo árabe, exemplo mais claro, o mundo árabe, ninguém se forma para ser empregado do Estado. Não. Só são formadas para criarem riqueza e empregarem população que o Estado tem no controle, aumentar o nível de imposto para o Estado ali, até triple hélice, e isso garanta de facto que as reservas obrigatórias ressarçam no nível não só monetário, mas também diretamente para os serviços e bens. Então, doutor, é o assunto que não se esgota para esse tempo que ficou, mas é nessa relação que esse sinalagma que é fundamental, que também, no caso de Angola, tem que se dar mais autonomia ao Banco Central. Porque não tem autonomia como tal, porque penso que ainda o Banco Central devia ser como é digamos, a Provedoria de Justiça, como é o CNE, onde os seus presidentes são eleitos por via da questão indexada da Assembleia Nacional e não por um despacho ou por um decreto do Presidente da República. Muito obrigado, Dr. Chimilundo. Ficaram aqui algumas notas que devemos destacar nessa parte já final. Tenha um parceiro, portanto, tem uma ideia, tenha parceiros fiáveis, parceiros de confiança, com os quais pode, portanto, desenvolver a sua ideia e torná-la numa realidade. Tenha consciência dos riscos que pode correr, faça uma formação especializada para não ter dificuldades de tomar decisões e, finalmente, faça a poupança e não desista do seu sonho. Então foi assim uma edição mais uma vez concretizada no âmbito do nosso podcast de Economia Real. Queremos muito grandemente agradecer ao Dr. António Fonseca, ao Dr. Chitale e ao Dr. Chimilundo, que na verdade é como que já património também aqui da Escola do Ambo. Portanto, aos nossos internautas queremos desejar um bom descanso e muito obrigado. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança.